Na aula de hoje, nós vamos adentrar um novo conhecimento sobre a física e a química. Nós vamos entender o que é matéria, do que ela é formada e quais suas propriedades. Nas embalagens dos produtos aparecem as medidas de massa e volume, que são propriedades da matéria. Mas será que eu sei o que é massa e o que é volume? Eu sei diferenciar? Quais as propriedades gerais da matéria? Por quais mudanças de estado físico a matéria pode passar? Vamos lá! Matéria, por definição, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, qualquer coisa que tenha massa e ocupe lugar no espaço é formado de matéria. As propriedades gerais da matéria são massa, como nós acabamos de falar. A primeira característica de algo que pode ser considerado matéria é ter massa. Então, qualquer coisa ao seu redor, as paredes da sua casa, o seu celular, o caderno, você, o ar, ele é formado de matéria porque ele tem massa e ele ocupa um lugar no espaço. E a massa ela seria justamente a medida da quantidade de matéria que um corpo possui. Então, eu vou pegar um corpo, por exemplo, uma embalagem de macarrão, como vimos lá, aquelas embalagens no slide anterior, e lá está a massa dela. O que aquela massa significa? É a medição da quantidade de matéria que existe naquela embalagem. O volume ele é o espaço ocupado por esse corpo. É o espaço que essa massa, que esse corpo, ele ocupa no espaço. Então, quando eu falo massa e volume, eu meio que já descrevi que eu estou falando de matéria, né? Eu estou falando do espaço que ele é ocupado e também da quantidade de matéria que tem nele. A impenetrabilidade ela vai complementar as duas propriedades anteriores. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O que significa isso aí? Que é impossível você fazer duas coisas que são feitas de matéria ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você tentar, por exemplo, colocar uma cadeira exatamente no mesmo lugar onde a outra cadeira está, você vai colocar em cima dela, mas não exatamente no mesmo lugar. Se você pula dentro de uma piscina ou de uma bacia que está cheia d'água até a boca de água, quando você pula dentro dessa bacia, o que acontece? A água derrama para fora. Por quê? Porque no momento em que você entrou na bacia, a massa que forma o seu corpo e o seu volume ocuparam o espaço que antes existia água. Por conta disso, o volume e a massa da água precisaram se rearranjar para outros espaços. Por isso, eles caem da bacia, ou então da piscina, se for o caso, né? E é justamente essa característica, essa propriedade geral, chamada de impenetrabilidade, que é a nossa terceira propriedade geral da matéria. Toda a matéria se comporta dessa forma. A divisibilidade, que é a nossa quarta propriedade geral da matéria, ela diz que a matéria pode ser dividida em partes menores, sem que suas propriedades se alterem, certo? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma pedra e eu posso quebrar ela no meio e essa pedra continuará a ter as mesmas propriedades dela. Ela vai continuar sendo uma pedra e vai continuar tendo características de pedra. Se eu pegar um copo cheio de água, um copo d'água, e eu dividir esse copo d'água em outros dois copos menores, a água dos dois copos menores continuará a ser água. Quando é que a matéria perde as suas características, as suas propriedades, depois de dividi-la muito? É o que nós vamos chegar daqui a pouco no conceito de molécula. Compressibilidade. A matéria ela pode ser comprimida. Sob a ação de uma força, a matéria pode diminuir de volume, né? Você pode imaginar, por exemplo, um pedaço de metal sendo amassado por uma prensa hidráulica, ele vai diminuir de tamanho. Você pode imaginar, por exemplo, um êmbolo, né? Uma seringa. Você enche de ar uma seringa e prende a boca da seringa. Se você empurrar o êmbolo da seringa, você vai ver que o ar lá dentro vai ser comprimido. Então, a compressibilidade, ela também é uma propriedade geral da matéria. Elasticidade, ao contrário. A matéria tem a capacidade de ser esticada, aumentar o volume dela, certo? Após a compressão, a matéria pode voltar ao seu volume original, ou seja, ela tem a capacidade de elasticidade, ela consegue ser deformada e depois ela volta ao seu tamanho original. As medidas que nós vamos utilizar aqui, elas são a forma que nós temos de medir essas grandezas, essas características da matéria, né? Por exemplo, a massa, existe uma medida para a massa.
existe uma medida para o volume, existe uma medida para comprimento e assim por diante. Medir uma grandeza é compará-la com outra grandeza tomada como padrão. Vocês chegaram já a ver esse tipo de balança? É uma balança antiga, né? Eu, quando era criança, via muito nas mercearias que tinham perto de casa. Esses pesos que estão bem aqui, eles são os pesos que vão ser comparados com o peso do produto que está aqui, né? Com a massa do produto que está aqui. Então, por exemplo, se esse peso tiver 1 kg de massa e esse aqui tiver 500 gramas de massa, eu vou colocar aqui do lado e esperar que esse sistema entre em equilíbrio para eu poder oferecer, por exemplo, 1,5 kg de farinha para o meu cliente, certo? E as medidas, elas justamente fazem isso. Elas são utilizadas, elas são parâmetro para se comparar corpos diferentes, né? Para tomar como padrão. Para medir alguma coisa, usam-se instrumentos de medida, como as balanças, para medir a massa. O Sistema Internacional de Unidades, com a sigla de SI, foi criado para facilitar a comunicação entre os cientistas. Afinal de contas, existem várias medidas. Por exemplo, para massa, eu tenho quilograma, eu tenho quilo, mas eu também tenho grama, eu tenho a tonelada. Para volume, eu tenho litro, mas eu tenho metro cúbico, eu tenho centímetro cúbico. Para comprimento, eu tenho metro, mas eu também tenho quilômetro, certo? No SI, as unidades de medida para cada grandeza são, ou seja, se decidiu, né, se convencionou que essas unidades de medida que nós estamos vendo nessa tabela, elas são as unidades de medida padrão para o Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, para comprimento, o metro com símbolo M, tá? Bora começar a gravar esses símbolos porque eles vão ser importantes para o futuro. Esse Mzinho aqui, ele significa metro, tá? Então, o metro é a unidade utilizada para se medir a grandeza comprimento, com o símbolo M. O volume, apesar da gente utilizar muito o litro no nosso dia a dia, né? Ah, eu quero 1 litro de açaí, eu quero 1 litro de refrigerante, mas é o metro cúbico que é utilizado para se medir o volume, tá? E aqui a unidade de medida, o símbolo da unidade de medida metro cúbico, que é um M elevado à terceira potência. Massa é o quilograma. Aqui tem um K e um G, né? Que é o símbolo de quilograma. Para a massa e o comprimento, é comum o uso de múltiplos, como a tonelada e o quilômetro, e submúltiplos, como a grama e o centímetro, como eu havia dito ainda há pouco, né? As variações que existem de cada forma de medida, né? De unidade de medida. As maiores, por exemplo, com relação ao metro, o centímetro é menor e o quilômetro é maior. E para cada uma delas também tem as suas correspondentes. Quilograma você tem a grama e você tem a tonelada. Observação. 1 metro cúbico ele é igual a 1000 litros, tá? Como eu falei ainda há pouco, é mais comum para a gente usar litro no nosso dia a dia. Então, para termos de conhecimento, né, para a gente entender o que significa, 1 metro cúbico significa 1000 litros. Toda matéria é formada por pequenas partículas chamadas de átomos, tá? Que não podem ser vistos a olho nu. Então, os átomos eles são a unidade básica formadora da matéria. Toda matéria é formada de átomo. Muitas matérias são formadas pelas combinações de diferentes tipos de átomos, que aí esses agrupamentos de átomos são chamados de moléculas. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre a molécula, que eu ia voltar a falar dela? A molécula ela é justamente a menor porção formadora de uma substância. Como assim? Não entendi nada, professor? Bora ter como exemplo aqui a molécula da água. A molécula da água ela é formada por 3 átomos. Ela é formada por um átomo de oxigênio, tá? E por 2 átomos de hidrogênio. No entanto, quando eu tenho um copo de água, que eu vou beber esse copo de água, existe um número gigantesco de moléculas de água dentro daquele copo. Se eu dividir aquele meu copo de água em 2 copos menores, eu vou ter 2 copos de água, mas aquela água continuar sendo água. Digamos que eu tenho mais 4 amigos, eu vou pegar e vou dividir em 4 copos a minha água. Eu vou cada vez diminuindo a porção de água que eu tenho em porções menores. Digamos que eu tenho um copo de água e apareceu um time de futebol. Galera, estamos com sede, queremos água. Eu vou pegar esse meu copo de água e vou dividir em 10 porções menores. As pessoas vão beber pouca água, né? Ninguém vai matar a sede com
um pouquinho de água, um dedo de água, né? No entanto, ainda será água. Tá bom, hipoteticamente, quantas vezes eu posso dividir esse copo d'água para que a água continue sendo água? É aí que eu vou chegar na molécula. O menor ponto aonde eu posso dividir uma substância, que no caso é a água, é o nível da molécula. Se eu dividir tantas vezes aquele copo d'água que eu tiver uma molécula em cada copo para milhões de pessoas, se eu pegar essa molécula e dividir mais uma vez, e eu quebrar essa molécula e dividir o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio e tornar eles átomos livres, eu não terei mais água. Eu terei apenas átomos individuais, separados e independentes. Tá certo? Então, o conceito de molécula é o quê? Elas são agrupamentos de átomos, mas que também são as menores unidades formadoras das substâncias. A água, por exemplo, é uma delas, né? Nós temos o gás oxigênio, o gás carbônico e assim por diante. Os estados físicos da matéria. A matéria ela se apresenta em vários estados físicos, tá? Só que nós vamos falar apenas de 3 que são os mais observados no nosso dia a dia. A matéria pode se apresentar em 3 estados físicos na natureza, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Sendo que esses 3 estados físicos, vocês já aprenderam isso aqui, tá? Nos anos anteriores, quando vocês aprenderam os estados físicos, vocês lembraram assim, o estado físico sólido é a pedra de gelo, o líquido é a água líquida e o gasoso é o vapor de água, correto? Beleza. Só que aqui agora nós estamos falando de química, tá? Então nós vamos falar agora em nível atômico e molecular, como se comportam as partículas de cada estado físico da matéria. E como é que seria? Beleza. No estado sólido, a forma da matéria ela é constante. O estado sólido ele não varia. Se eu tiver uma pedra de gelo e tiver num copo quadrado com essa pedra de gelo, se eu tentar passar ela para um copo cilíndrico, essa pedra de gelo não vai se moldar o copo, ou seja, a forma não muda. E o volume é a mesma coisa. Eu não posso tentar pegar uma pedra de gelo e reduzir o volume, por exemplo, dele. Eu vou quebrar a pedra de gelo, porque ele também é um volume constante, tá? O estado líquido, ele apresenta forma variável. Se eu pegar um copo de água num recipiente quadrado e eu passar essa água do recipiente quadrado para o recipiente cilíndrico, a água passará do formato quadrado para o formato cilíndrico, ou seja, a forma do líquido varia. Só que o volume também é constante. Não tem como você... na verdade, tem como, no entanto, não é comum você observar o volume de líquidos e sólidos se modificarem. Tá? É mais difícil, você tem que exercer uma pressão muito maior para que o volume deles diminua. Já o estado gasoso ele apresenta forma e volume variável. Tá? A forma de um gás ele vai tomar a forma do recipiente onde ele estiver, e o volume dele também pode ser reduzido, como foi o exemplo que eu dei ainda há pouco da seringa. Se você colocar o ar dentro da seringa e você fechar a boca dele e pressionar o êmbolo, facilmente você vai diminuir o volume desse gás. Mas como é possível explicar esses estados físicos utilizando o conhecimento de que a matéria é constituída por átomos? É aqui que a gente vai se aprofundar agora com relação a esse conhecimento. Afinal de contas, por que o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso têm essas diferenças entre eles? O estado sólido basicamente, ele é formado por partículas que estão muito próximas umas das outras. Elas têm uma grande força de atração entre elas, que não podem se movimentar e ficar bem próximas umas das outras. Desculpa, que não podem se movimentar e ficam bem próximas umas das outras. Então, devido ao espaço entre as partículas, né, que formam um sólido, ele ser tão pequeno, você não tem como comprimir e nem como modificar, né, devido também a essa alta força de atração. Um sólido você não consegue moldar ele, porque ele tem essa alta atração entre as partículas e também porque existe pouco espaço entre elas. Já o estado líquido, a força de atração entre as partículas é menor do que o sólido e com isso elas podem se movimentar. É por isso que quando eu passo esse copo de água cilíndrico para um recipiente quadrado, por exemplo, a água vai tomar a forma quadrada, porque a força de atração é menor. As partículas estão mais livres, mais soltas. Elas podem se movimentar mais livremente. E da mesma forma, como aquela questão com relação a comprimir, a diminuir o volume do líquido, por que
por que ainda assim é difícil você modificar o volume de um líquido? Porque ainda que elas estejam mais distantes umas das outras e tenha mais espaço entre elas, ainda é pequeno. E por último, nós temos o estado gasoso. O estado gasoso, a força de atração entre as partículas é praticamente nula, é quase zero. Elas estão muito distantes umas das outras. As partículas movimentam-se ainda mais livremente e a distância entre elas é maior do que nos outros estados da matéria. É por isso que se eu tiver uma pedra de gelo, eu consigo enxergar a pedra de gelo, porque as partículas estão bem unidas, né, e formam um corpo. Quando eu vou observar a água líquida, eu ainda consigo enxergar essa água líquida, porque ela ainda assim está com as partículas bem próximas umas das outras. Mas quando você vai para o estado gasoso, as partículas estão tão espalhadas que até para enxergar o vapor de água, muitas vezes é impossível, ele é invisível, porque as partículas estão livres, estão soltas, né? Então a força de atração entre elas é zero, e você pode moldar, você pode mudar o volume, porque o espaço é tão grande que tem muito espaço para você comprimir um gás. As mudanças de estado físico, né, a gente sabe que a matéria, os corpos, eles podem ser transformados de estado físico, eles podem passar do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso. O que promove essas mudanças de estado físico? Basicamente é o calor. Não é apenas o calor, mas principalmente o calor. O calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro, devido a uma diferença de temperatura entre eles. Então, como é que funciona a transferência de calor de um corpo para o outro? Você tem um corpo mais quente, o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá certo? Isso acontece até que os dois corpos fiquem com a temperatura equilibrada, com a mesma temperatura, ou seja, tem um equilíbrio térmico. Então, nesse caso aqui, esse corpo com maior temperatura, ele vai passar calor para o corpo com menor temperatura, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Aí a transmissão de calor ela é interrompida, ela acaba. O fornecimento de energia pode provocar mudanças no estado físico da matéria, né? Primeira mudança, fusão. A fusão seria a mudança do estado sólido para o líquido. Cada substância tem um ponto de fusão, também chamado de temperatura de fusão específico. Então, cada substância diferente, ela vai passar do estado sólido para o líquido em diferentes temperaturas, né? Por exemplo, a água, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius, né? Tem algumas substâncias, como alguns metais, ligas metálicas, que o ponto de fusão é acima de 1000 graus Celsius. Certo? E aqui essa imagem está mostrando, né, a água no estado sólido passando para o estado líquido. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, ou seja, o contrário da fusão, certo? É a passagem inversa. A temperatura de fusão ou de solidificação da água é zero, ou seja, esse ponto de fusão da água, que eu acabei de falar para vocês, que é a temperatura exata onde a água passa do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido, é 0 grau. Se você colocar a água a um ambiente que tem a temperatura abaixo de 0 grau, essa água ela tende com o tempo congelar, como por exemplo quando você coloca num congelador. Depois que essa água estiver congelado, se você tirar ela do congelador e colocar em temperatura ambiente, por volta de 30 graus Celsius, 25 a 30 graus Celsius, essa pedra de gelo ela vai elevar sua temperatura. Quando ela chegar em 0 graus Celsius, ela passa para o estado líquido de novo. A ebulição, né? A mudança do estado líquido para o gasoso com a formação de bolhas, seria o que a gente chama de ebulição. A ebulição ela seria quando a substância ela é aquecida a tal ponto que ela começa a formar bolhas. Não confundir ebulição com evaporação. A ebulição é um processo que acontece através de um aquecimento rápido de uma substância. Por exemplo, nós estamos observando aqui uma água, provavelmente um líquido, deve ser água dentro dessa chaleira. Esse aquecimento rápido pela boca do fogão vai fazer com que a água entre em ebulição. A evaporação é um processo lento que acontece na natureza. Por exemplo, quando a sua mãe, né, ou quando você ou seu pai coloca uma roupa molhada para secar no varal, aquele processo de secagem natural da roupa ele é chamado de evaporação. Tanto a ebulição quanto a evaporação juntas, elas estão dentro de uma transformação chamada de vaporização, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso.
Condensação ou liquefação, que seria o inverso, né, da vaporização, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Cada substância tem um ponto ou temperatura de ebulição ou de condensação específico. Então, olha lá, assim como nós falamos agora que existe uma temperatura específica de fusão para as substâncias, no caso da água 0 graus Celsius, existe uma temperatura específica de ebulição, que seria a temperatura específica em que a substância passa do líquido para o gasoso, ou então o inverso, do gasoso para o líquido. No caso da água, é 100 graus Celsius. Perfeito? A sublimação, ela seria uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. O processo inverso é chamado de ressublimação ou sublimação inversa. E aqui nós temos um exemplo de sublimação, que é o gelo seco. A sublimação acontece com algumas substâncias, como o gelo seco, que é gás carbônico no estado sólido, a cerca de menos 78 graus Celsius, bem frio. Só que não é só o calor que transforma, que faz com que as substâncias passem de estado físico. Um outro fator que faz isso é a pressão. O que é a pressão? O aumento de pressão sobre determinado líquido faz aumentar sua temperatura de ebulição. O vapor formado pelo aquecimento de água fica preso dentro da panela e exerce sobre o líquido uma pressão maior do que a pressão atmosférica, o que dificulta a vaporização. O mesmo efeito acontece em relação à altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Menor será a temperatura de ebulição da água. O que é que significa isso aqui? A pressão ela seria a força exercida, né? Seria a força exercida pela matéria ao ocupar um espaço menor, ao ocupar um espaço. Pressão ela é a força exercida da matéria contra a matéria. Por exemplo, digamos que nós temos uma sala de aula em que cabem 20 alunos nessa sala de aula. 20 alunos. Se eu colocar 10 alunos nessa sala de aula, vai haver um espaço tranquilo para esses 10 alunos sentarem onde quiserem, andarem pela sala, até correrem, certo? Se eu colocar 20 alunos, que é a lotação máxima dessa sala, a galera vai ter que ficar sentada no seu lugar, mas não vai mais ter muito espaço para as pessoas se locomoverem, andarem, correrem, etc. Certo? Se eu colocar 40 pessoas nessa sala, essa sala vai ficar tão apertada, vai ter tanta gente no interior dela, que as pessoas normalmente vão conseguir respirar, elas vão ficar apertadas lá dentro. Essa é uma boa analogia para explicar o que é a pressão. A força exercida entre as pessoas se empurrando no interior da sala, num espaço muito pequeno, é a pressão, certo? Só que em vez de pessoas, vamos pensar aqui na panela de pressão, nas partículas que formam a matéria. No caso, a água presente aqui no alimento. Então, quando você bota uma certa quantidade de água dentro da panela de pressão, essa água ela ferve, ou seja, ela atinge o ponto de ebulição e ela tende a ir para o estado físico gasoso. Lembra que nós falamos ainda há pouco, o estado físico gasoso ele ocupa mais espaço, as moléculas ficam mais espalhadas? Pois é. Então, essa água no estado gasoso ela começa a ocupar um espaço muito grande no interior da panela. E ao fazer isso, esse vapor de água lá dentro começa a apertar a água que está lá dentro. E ao fazer isso, a pressão exercida sobre essa água faz com que essa água comece a ferver a temperaturas mais elevadas sem ela evaporar, sem ela entrar em ebulição, sem ela passar para o estado gasoso. Então, com essa explicação, eu entendo por que a pressão também influencia na passagem do estado físico da matéria de um estado físico para o outro, né? A matéria tendo menos espaço para se movimentar, menos liberdade, a tendência é ela se expandir menos, e ao se expandir menos, ela tem uma tendência a cada vez mais ter dificuldade de mudar para estados físicos mais elevados, né? Por exemplo, do sólido passar para o líquido, do líquido para o gasoso, porque não tem espaço para ela se expandir. E quem faz isso é a pressão. Agora, das propriedades específicas da matéria. Como os cientistas distinguem uma substância da outra? Qual é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Muito bem, certo? Nós aprendemos as características que são comuns a todo tipo de matéria, só que nós sabemos que nem toda matéria é igual, né? Nós podemos observar no nosso ambiente, ao nosso redor, que nós temos tipos diferentes de matéria. Nós temos
a água, nós temos plásticos, nós temos madeira, nós temos metais. Então, só de observar, nós entendemos que cada tipo de matéria é diferente. E é justamente aqui que entram as propriedades específicas da matéria, que são as propriedades que vão diferenciar tipo por tipo de matéria. Identificando as substâncias. Como é que nós podemos identificar os diferentes tipos de substâncias? É justamente através dessas propriedades específicas. As propriedades específicas são aquelas que variam de uma substância para outra, ou seja, apresentam um valor característico para cada substância. Propriedades como solubilidade, densidade, pontos de fusão e ebulição ajudam os cientistas a identificar os materiais. Lembram que na aula passada falamos de pontos de fusão e ebulição, que seria aquela temperatura exata onde a substância muda de estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Pois bem, essa é uma das formas de se identificar os tipos diferentes de substâncias. Nós temos aqui na imagem alguns tipos diferentes de substância: sal, açúcar, farinha. Como identificar? Primeiro, dureza. É a medida da resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outra. Quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será a substância. Aqui nós temos um exemplo, uma chapa de ferro. Para ser cortada, riscada, você vai usar o quê? Um lápis de diamante para fazer isso. É um lápis bem caro, né? O diamante é mais duro que o ferro e pode riscá-lo. O diamante tem dureza de 10 na escala de Mohs, que é um tipo de escala que é utilizada, é uma medição da dureza das substâncias. O quartzo tem dureza 7 na escala de Mohs e pode riscar a calcita, que tem dureza 3. Então, sempre quem tem mais dureza, risca aquele que tem menos dureza. A densidade ela é um outro tipo de propriedade específica da matéria. É a relação entre a massa e o volume de um corpo. Porque vamos pensar assim, a gente viu que nas propriedades gerais da matéria, né, nós vimos que os estados físicos da matéria, a mesma quantidade de matéria, ela ocupa volumes diferentes. Por exemplo, uma pedra de gelo no estado sólido, ela ocupa um espaço diferente da água líquida, que ocupa um espaço diferente da água no estado gasoso, sendo que a massa não foi mudada, o que mudou foi apenas o volume, certo? E é essa relação entre a massa e o volume que nós chamamos de densidade. A densidade ela é expressa em gramas por ml, por quilogramas por metro cúbico no sistema internacional, ou gramas por centímetro cúbico. O que significa essas unidades de medida? A densidade ela é igual a massa sobre o volume. Então, olha aqui, unidade de massa, gramas por volume, que é ml, né? Mililitro. Massa, volume, metro cúbico. Massa, grama, volume, centímetro cúbico, certo? Determinado volume de chumbo tem mais massa do que esse mesmo volume de alumínio. O chumbo é mais denso que o alumínio, ou seja, existe mais matéria de chumbo ocupando o mesmo volume do que o alumínio, né? São blocos, né? São peças de metal do mesmo tamanho, com o mesmo volume. No entanto, eu posso afirmar que tem mais matéria no chumbo aqui do que nesse mesmo volume de alumínio. Portanto, o chumbo é mais denso do que o alumínio. Sempre a substância mais densa, ela tende a ficar embaixo. Por quê? Porque ela tem mais massa, né? Então, ela fica sempre abaixo da substância menos densa. A densidade de uma substância pode sofrer alteração com a variação da temperatura e da pressão, porém não se altera com a variação da massa da substância. A densidade também tem relação com a flutuação dos corpos. O que significa isso aqui? Se eu colocar dois corpos dentro de um meio líquido, por exemplo, sempre o de menor densidade ele tende a flutuar, a ficar em cima, e o de maior densidade a de ficar embaixo. O gelo e o óleo flutuam na água porque são menos densos que ela, certo?
Vamos ver aqui a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Em ciência, o termo fenômeno é usado para qualquer mudança ou acontecimento que aconteça na natureza ou no universo. Fenômenos físicos, eles não alteram a natureza da matéria, nem suas propriedades específicas. As substâncias não se transformam em novas substâncias. Isso aqui são fenômenos físicos. Por exemplo, rasgar uma folha de papel. Se eu pegar uma folha de papel e rasgar ela, eu não estou alterando as propriedades do papel. Então, isso aqui é um fenômeno físico. Fenômenos químicos alteram a natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas. As substâncias antes da transformação são diferentes das formadas após a transformação. Um pedaço de papel sendo queimado, por exemplo, é um exemplo de uma transformação de um fenômeno químico. Após ser queimado, o papel se transforma em fuligem, carbono e alguns gases, né? Então, aquilo que antes era um pedaço de papel foi transformado em outras substâncias. Os fenômenos químicos ocorrem a todo momento no dia a dia, até mesmo no interior do corpo humano. Exemplo, quando se mistura a massa do pão com o fermento biológico, ocorre uma transformação química chamada de fermentação. O aumento de temperatura também provoca transformações químicas na composição da massa do pão.